Olá, boa tarde você que está assistindo à nossa apresentação de trabalho. Boa tarde, professora. Eu, Ana Machado, juntamente com o Gabriel Ferreira e a Letícia Carvalho, formamos um grupo para realizar o trabalho de biologia com enfoque em sistema respiratório. Na introdução, entendendo um pouco mais sobre o conceito do sistema respiratório, nós sabemos que o ar atmosférico é constituído de vários gases, tipo o nitrogênio, o oxigênio que nós usamos para respirar e o gás carbônico, que nós exalamos na expiração. Só que alguns desses gases são muito tóxicos para os animais. E para garantir a captação de oxigênio no ar e a distribuição desse oxigênio através do sangue e a liberação do gás carbônico nas trocas gasosas, os animais desenvolveram sistemas respiratórios complexos. Então, além dessas funções, esse sistema respiratório está ligado com olfato e fala. Ok. Caminho percorrido pelo ar. Parte condutora. A parte condutora é responsável pela entrada e saída de ar do corpo. Essa parte também tem a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar antes dele chegar até a parte respiratória. Para chegar aos pulmões, o ar passa pelo nariz e depois pelas fossas ou cavidades nasais, onde é filtrado, umedecido e aquecido. Nelas também estão células sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato. E logo após de passar pelas cavidades nasais, né, o ar vai passar pela faringe, vai fazer essa passagem, e que é um órgão, na verdade, usado tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. E aí, para evitar, por exemplo, da gente respirar enquanto come e acabar respirando comida, entrando comida nas nossas vias aéreas, existe uma estrutura chamada glote que a gente vai estudar mais para frente. Essa laringe é um tubo pequeno, irregular e que conecta a faringe e a traqueia. Nessa laringe está a epiglote, que vai em direção à faringe e tem essa função de garantir que o alimento não entre no sistema respiratório, ok? E aí, nessa estrutura também são encontradas as pregas vocais. Após a laringe, o ar se dirige até a traqueia, estrutura cartilaginosa que se divide em dois brônquios, que, por sua vez, se ramificam em brônquios secundários e terciários. Os brônquios terciários se ramificam em bronquíolos, até chegar aos alvéolos pulmonares. Parte respiratória. É formada pelos bronquíolos e alvéolos, que são as partes que realizam as trocas gasosas. É aqui que o oxigênio será inserido no sangue, enquanto o gás carbônico entrará no sistema respiratório e será retirado do corpo num processo chamado de hematose. No processo de respiração, né, essa respiração dos seres humanos ela é controlada por neurônios na região do bulbo. Então, como nós sabemos sobre o sistema nervoso, o bulbo, e essa região onde nós controlamos a respiração, ela pode ser controlada por nós ou involuntariamente. Tanto é que a gente não pode esquecer de respirar, por exemplo, ou estar dormindo ou fazendo outras tarefas ao mesmo tempo em que respiramos, porque é algo voluntário. Uma curiosidade interessante também é que nós não conseguimos, por causa disso, tampar o nosso nariz e tentar, de alguma maneira absurda, se matar tampando a nossa respiração, porque a quantidade de ácido no nosso sangue vai aumentando e essa região do bulbo é ativada para que nós termos que ser obrigados a respirar. Então, essa região reage a alterações no pH relacionada à quantidade de gás carbônico presente no sangue. Então, se o nível de CO2 no sangue for alto, ele vai sofrer uma queda no pH, porque o gás carbônico vai reagir com a água, formando um ácido fraco, que é o ácido carbônico. E ele, por sua vez, vai se dissociar no bicarbonato, que é um sal também de uma solução tampão presente no sangue, e do hidrogênio, que vai causar essa queda do pH. O ácido carbônico, por sua vez, se dissocia em bicarbonato, HCO3- e hidrogênio, H+, o que causa a queda do pH.
O bulbo percebe essas alterações e envia sinais para os músculos intercostais e para o diafragma, para que ocorra um aumento da intensidade e taxa da respiração, até o pH retornar ao estado normal. Em relação às estruturas anatômicas, é muito interessante que a gente perceba, como dito, a passagem de ar por todas essas estruturas que foi explicada anteriormente. Aqui está a cavidade nasal e a narina. Nessa cavidade nasal que podem acontecer vários problemas, como a sinusite, por exemplo. E aqui está a narina, pela boca podemos respirar também, então é outra estrutura que não está sinalizada, mas que a gente usa para fazer a respiração e a alimentação. Temos a epiglote, que é a estrutura que permite a passagem de alimentos no local correto e de ar nas vias aéreas. A faringe, que é a estrutura pertencente a esses dois sistemas. Logo abaixo temos a traqueia, onde alguns procedimentos como a traqueotomia, a traqueostomia são realizadas, a cavidade pleural e a pleura, o pulmão, os brônquios e o diafragma, que é responsável por, através de uma diferença de pressão, fazer com que a nossa inspiração e expiração seja possível. Aprofundando um pouco mais na área dos pulmões e bronquíolos, considerando também o contexto de pandemia de Covid-19, é interessante a gente notar que ali temos a laringe, que ela é uma estrutura que se inicia bem perto da traqueia e logo passa pela traqueia e se divide no brônquio esquerdo e o bronco direito. O pulmão esquerdo é um pouco menor por causa da localização do coração. E a gente tem os lóbulos, os alvéolos pulmonares, que são responsáveis por fazer as trocas gasosas. E uma curiosidade muito interessante, que apesar de boba, é importante para o nosso conhecimento e aprofundamento na biologia, é que o pulmão não é uma estrutura oca, né? Muitas pessoas acham que é uma estrutura oca. Eu mesma, particularmente, achava que era uma estrutura oca há pouco tempo atrás. Então, o estudo das estruturas anatômicas do sistema respiratório foi muito importante para esse entendimento, e por isso foi um dos temas escolhidos para a realização do trabalho. Então, não é uma estrutura oca, mas que o ar passa e vai refinando, né, a partir dos brônquios, dos bronquíolos e dessas estruturas bem pequenas, onde ficam os saquinhos, né, os alvéolos, que tem uma estrutura ciliada que permite a troca gasosa de acontecer. Qualquer dúvida, podem me mandar pelo AVA. A senhora pode mandar pelo AVA ou pelo e-mail, que a gente vai estar em prontidão para te responder. Então,